Mais notícias positivas. Fabrício Rosa, sua opinião sobre a chegada aí de milhões de doses e também de insumos, né, para a produção das vacinas, Fabrício? Bem, todos nós temos que comemorar a chegada das vacinas, mas nunca podemos perder de memória que o povo brasileiro não está vacinado em sua maioria devido ao negacionismo do governo federal, um governo que negava e que continua negando o vírus na medida que provoca aglomerações, na medida que não usa máscaras. Então foi um governo que desdenhou do vírus, que desdenhou da vida, que desdenhou da saúde dos brasileiros. Em relação ao que o Jean falou, pode falar vírus chinês, não tem nenhum problema. A questão é a intencionalidade. A questão é o contexto da fala. Quando essa fala quer dizer que há uma intenção do governo chinês sem prova alguma, como você disse, Jean, as pessoas confundem verdade com mentira. Sem prova alguma, querer dizer que o governo chinês criou um vírus para matar a sua própria população, afinal de contas já morreram mais de 5 mil pessoas na China, isso não tem prova, isso é uma inverdade. Mas você pode falar que o vírus sim veio da China, como vários outros vírus. Vieram do Oriente Médio, vieram do México, da África do Sul, da Europa Oriental. Os vírus nasceram em regiões diferentes do globo, tal qual as suas variantes também nascem em regiões diferentes. Muito bem. Agora, opinião do Jean Lopes. O Brasil tem dado um exemplo ao mundo de vacinação. Brasil, mesmo sendo um país pobre, né, um país que não tem as condições econômicas de um Estados Unidos da América, por exemplo, mesmo o Brasil não tendo a condição de produzir vacinas sem depender de insumos de outros países, ainda assim o Brasil é o quarto que mais vacina no planeta Terra, mostrando que o governo federal não é negacionista, porque senão ele seria louco. Como que ele vai negar uma doença e produzir e comprar milhões e milhões de doses de vacinas a fim de proteger o seu povo? Então isso é realmente um delírio, isso é uma incoerência, né? Ninguém vai negar algo e combater esse algo que nega. O Brasil é o quarto país que mais vacina no mundo. O último número que eu tenho, que já são de 3 dias atrás, ele tinha distribuído já 90 milhões de doses por todo o país. Isso significa mais da metade da população adulta desta nação, mostrando que a luta que nós, brasileiros, através do governo federal aqui em Goiás, por exemplo, do governo estadual, está fazendo contra a Covid é muito grande. Estou aqui com a matéria, né, que a nossa produção fez. Um lote de 5,3 milhões de doses estão chegando nos próximos dias ao povo brasileiro. Ou seja, eu estou muito feliz com isso, Rafael. Desirê Penalba, a sua opinião sobre a chegada de milhões de vacinas ao Brasil. Que boa notícia, que bom, a gente tem mais um motivo para comemorar, assim como o Jean falou, olha que coisa boa, que notícia boa, ter mais doses chegando para mais pessoas serem vacinadas. E é engraçado que mesmo assim, mesmo o Brasil sendo um dos países que estão aí despontando na quantidade de vacinados, trazendo doses, milhões de doses todos os meses para ajudar as pessoas, ainda assim a oposição tenta menosprezar todo o trabalho que o governo federal está fazendo e o governo estadual também. Diferentemente de outros estados, Goiás tem sido muito feliz em ter uma boa administração com relação à Secretaria de Saúde. Aqui em Goiás, a vacinação está sendo perfeita, o máximo que pode ser feito, todos os servidores públicos estão empenhados, tanto estaduais quanto federais, há de se reconhecer isso e de se agradecer a Deus, mas é impressionante como a oposição, se pudesse, até falava que o Bolsonaro tinha criado o vírus. E por incrível que pareça, não foi isso que aconteceu, né? Porque quem é que agradeceu a Deus, olha só a ironia, foi o próprio Lula dizendo que
olha só que tem até vídeos dele na internet falando isso, que graças a Deus que o Covid foi criado. Palavras do Lula, olha só que absurdo em reconhecer que tantas pessoas morreram, a economia realmente está passando por dificuldades e toda a estrutura mesmo do país está voltado para isso, as famílias, as pessoas pararam, deixaram de fazer muitas outras coisas, têm perdido familiares, dinheiro, oportunidades por causa de uma pandemia, e quem é que fala que o vírus é uma coisa boa? É o Lula, mas ninguém quer mencionar a respeito, né? Tenta falar que o Bolsonaro que é que faz o problema, sendo que ele está tentando fazer o possível, negociando e trazendo doses de vacina aqui para o Brasil, de várias marcas, de vários laboratórios. Então, tenhamos esperança e comemoremos, porque o governo federal está fazendo sua parte. Rafael, eu vou fazer algo aqui que eu jamais fiz neste jornal e imaginava que jamais faria. Eu vou cometer o sacrilégio de corrigir a Desirê. A Desirê, pela primeira vez, errou. Por quê? Por incrível que O pareça. que eu falei de errado? O que você falou, Desirê, foi que o Lula agradeceu a Deus. Não, quem agradeceu a Deus foi a atriz norte-americana, de extrema esquerda, Jane Fonda, que agradeceu a Deus pela Covid-19, porque com a Covid eles poderiam derrubar o presidente do país na ocasião, que era o Donald Trump. O Lula, ele não pode agradecer a Deus porque ele é ateu. Ele agradeceu a natureza. Essa é a correção, Desirê. É verdade. O Lula agradeceu a natureza pela chegada da Covid-19, do vírus que matou mais de 400 mil pessoas no Brasil. Quem não estiver acreditando em mim, por favor, vá ao Google e pesquisa. Lula agradece a natureza pela chegada da Covid. Desculpa, Desirê, mas eu acho que essas falas descontextualizadas... Muito obrigada. Essas falas descontextualizadas... Olha, Jean, eu acho que essas falas descontextualizadas têm muito a ver com o espectro político que você faz parte, que é o espectro das fake news. Eu não tenho absolutamente nada contra os ateus, mas eu não tenho nada contra os ateus. Eu acho que criminalizar os ateus é algo extremamente violento, que uma TV pública não deveria se propor a isso. Mas o Lula não é ateu. O Lula inúmeras vezes tem falado que é cristão. Em várias entrevistas dele, ele diz que é cristão. Agora, qualquer tipo de fala dessa é uma fala preconceituosa, é uma fala que incita a violência, como se os ateus, que são 10% da população brasileira, fossem inferiores, como se os ateus não pudessem se manifestar publicamente. É uma fala discriminatória, violenta, preconceituosa. Eu tenho absoluta certeza que na TV Brasil Central existem vários ateus e os ateus podem se manifestar, mas o Lula não é ateu. Agora, para finalizar a minha fala, é importante que a gente faça essa discussão, e isso já foi reiterado várias vezes, em números proporcionais. Eu estava dando uma olhada, em números proporcionais, cada dia mais o Brasil desce no ranking. O Brasil já foi o 56º, depois o 59º, agora o Brasil está na posição número 61, quando se fala de entrega de doses, justamente porque é um governo incompetente, os próprios membros desse governo dizem isso, um governo incompetente, com políticas atabalhoadas, que não contrataram com as empresas internacionais quando deveriam ter contratado. O Brasil está no número 61 em números proporcionais. Quando a gente fala em números absolutos, o Brasil está em segundo em número de mortes, com quase 450 mil mortes, e tem a quinta maior população do mundo. Nós temos a quinta maior população. É claro que nós vamos comprar milhões e milhões de doses. Países que têm populações pequenas não vão comprar esses milhões de doses. Ô Fabrício, se você quis desvirtuar o que eu falei para jogar para a galera, para fazer lacração, você escolheu a pessoa errada, porque eu não vivo de cliques na internet. Então, você vive de discriminar pessoas, de ser preconceituoso com pessoas. Foi profundamente preconceituoso, dizendo que se o Lula fosse ateu, e ele não é, ele é cristão, se o Lula fosse ateu, a tese ou a fala dele seria menor do que a de outras pessoas. Isso é discriminação, isso é preconceito, isso é tudo que o nosso país não precisa. O nosso país precisa de tolerância. Nós somos diversos. O nosso Brasil precisa de educação também. Nós somos cristãos, nós somos ateus, nós somos plurais. Ateus não são menores do que você, Jean. Você, telespectador que está nos ouvindo, ateus são pessoas que pagam impostos, que constroem também a pluralidade do nosso país. Você dizer que o Lula é ateu, isso não
não é um fator negativo. Isso não deveria sequer estar na roda de debates. Nós estamos discutindo políticas públicas. E quando se discute políticas públicas, nós estamos discutindo um Estado que é laico, um Estado que é para todo mundo, para pessoas que são religiosas ou para pessoas que não são religiosas. Ser ateu não faz ninguém ser moralmente inferior, Jean. Você foi profundamente preconceituoso, discriminatório com as pessoas ateias do nosso país e do nosso Estado. Foi e continua sendo mal educado, porque eu não interrompi sua fala e você interrompeu a minha. E não faça isso novamente, por favor. Você que foi preconceituoso, você que quis lacrar, você que quis fazer mimimi, usar o microfone da Rádio Brasil Central para fazer mimimi. E outra coisa, você falou em questão de pautar o jornal. Se você quiser vir aqui fazer a pauta do nosso jornal, você está convidado a fazer. E não interferir da forma que você está fazendo na minha fala. Eu fiz uma ironia, né? E outra coisa, falar que é cristão, a mim não diz nada. Ser cristão a gente vê em atos. E para mim, os atos do Lula não diz que ele é um cristão. Pelo contrário, ele é um anticristão. A tudo que o Lula se une é a quem combate o cristianismo. Por exemplo, Gaddafi, Muammar Gaddafi, amigão do Lula. Um homem que matou um homem da religião muçulmana, né? Que é contrário ao cristianismo e que matou milhares de pessoas. Os atos do Lula dizem que ele não é cristão. As palavras dele não dizem nada, porque ele é mentiroso, ele mente de forma sistemática. Outra coisa, Fabrício, eu não sou debatedor de Twitter. Não vem com esse tipo de argumento pra mim, não, que isso pra mim não cola, não entra no meu ouvido e sai do outro. Eu não estou preocupado com likes em redes sociais. Não é esse nível de debate que você quer levar que vai me intimidar. Quem teve o preconceito foi você. Eu apenas citei, o Lula não fala em Deus porque ele é ateu. Eu não critiquei quem é ateu, eu não falei mal de quem é ateu, eu não tive discriminação com quem é ateu. Foi você que teve. E por isso você entrou em defesa, porque na sua cabeça, de forma inconsciente, você tem preconceito contra uma série de coisas que você diz defender. Isso ficou provado aqui. Está gravado. Pode ir no YouTube, que a única coisa que eu falei é o seguinte: o Lula é ateu, não é cristão. E você falou isso porque você achou que foi preconceituoso. Você conferiu uma intencionalidade ao fato de ser ateu. Se eu chegar pro Rafael... Quando você fala isso, você confere uma intencionalidade ao fato de ser ateu. Se eu chegar pro Rafael e falar... Isso significa que para você, se o Lula é ateu, existe poder, ou a fala dele tem menos relevância. Para você, ser ateu é ser moralmente inferior. Se uma pessoa... É ser inferior, sim. Você não precisaria ter feito esse comentário. Mas é você quem vai falar o que eu devo dizer? Preconceituoso com pessoas que também bancam esse Estado. Você foi profundamente ateufóbico. Se é que existe essa palavra. Você foi ateufóbico. Vamos lá então. Profundamente ateufóbico. Rapidinho. Pessoas que bancam o nosso Estado. Você quer dizer que quem é ateu não pode acreditar em X ou Y. Profundamente discriminatório e preconceituoso. Não tem que se discutir. Não tem que se discutir a religião das pessoas quando se está falando de política pública. Deixa eu te falar, nós estamos falando de um Estado que é laico. Se vai comprar vacina, se não vai comprar vacina, isso depende da religião. Deixa eu falar. Se vai comprar mais vacina, menos vacina, se gosta da vacina, se não gosta, isso não tem nada a ver com a religião de ninguém. Deixa eu falar só uma coisa aqui, Rafael. Na próxima sexta-feira, que é o dia que o Fabrício participa, bem de manhã, eu vou mandar para ele uma folha em branco, ele preenche lá e me diz o que eu posso falar, o que eu não posso, o que eu posso ironizar. Você não pode ser discriminatório. Nós estamos em 2021. Talvez ser discriminatório, preconceituoso, não seja algo bacana. Eu posso ser o que eu quiser. Você seja o que você é, eu sou o que eu sou. Que é uma concessão pública, que é uma concessão estatal. Você é arrogante, você é autoritário. Você quer determinar o que as pessoas são. Você é autoritário, como todo esquerdista é autoritário, é ditador. Você quer determinar o que as pessoas dizem, pensam e se comportam.
Você não dizer para as pessoas não serem autoritárias, não serem discriminatórias, ok, deixa eu passar para Desirê Penalva, por gentileza. Quem discriminou aqui foi você. Você é que levou pro preconceito. Não vamos discriminar nenhum analista aqui. Agora é a vez da Desirê Penalva. Isso é conferir um valor moral a determinada religiosidade. Você conferir um valor ético moral a ser cristão ou não ser cristão. O seu debate é nível de Twitter. O seu debate vai ao nível de adolescência no Twitter. A Desirê Penalva, agora, por gentileza, está concedida a palavra e respeitem agora o tempo dela. Pois não, Desirê? Obrigada, Rafael. Bom, o interessante é que quando eu cheguei para falar a respeito do Lula, eu só trouxe um fato. Ele agradeceu, se Deus ou a natureza, não importa. Ele realmente estava feliz comemorando o fato de que a natureza ou algo inesperado, Deus, enfim, tinha criado o Covid. Ele estava comemorando o fato do Covid ter realmente se alastrado no meio do governo Bolsonaro. E aí, o que eu trago aqui para vocês é essa reflexão. O Fabrício demonstra exatamente o que a esquerda faz, tenta fazer uma cortina de fumaça, tentando focar em outro assunto para falar sobre ateu ou cristão. Não era esse o foco da conversa, como de fato nós estamos falando aqui agora. Se tem uma pessoa que está comemorando o vírus, esse senhor chama-se Lula. Eu, inclusive, mandei aí para o pessoal da equipe técnica, se o Rafael autorizar, Desirê, em 3 segundos a fala do Lula pode falar. Desirê, a produção aqui ela é rápida demais e a produção já tinha preparado para a gente a fala. Jornalisticamente, a gente vai mostrar agora e eu devolvo o tempo para você comentar, né? Luiz Inácio Lula da Silva, ainda bem que esse monstro do coronavírus veio para demonstrar a necessidade do Estado. Vamos acompanhar. Ainda bem que a natureza, contra a vontade da humanidade, criou esse monstro chamado coronavírus, porque esse monstro está permitindo que os cegos enxerguem, que os cegos começam a enxergar, que apenas o Estado é capaz de dar solução a determinadas crises. Essa crise do coronavírus, somente o Estado é que pode resolver isso, como foi a crise de 2008. Somente o Estado pode... Muito bem. Fabrício, essa declaração do Lula foi preconceituosa? Bem, a declaração do Lula me parece uma declaração infeliz, mal pensada. Entretanto, o que ele estava querendo chamar a sua atenção, amigo telespectador? Ele estava querendo demonstrar que o Estado, em suas construções públicas, por exemplo, o Sistema Único de Saúde, o SUS, as universidades públicas, que fazem 90% das pesquisas no nosso país, o Estado, no seu regime de solidariedade coletiva, é que é capaz de enfrentar o coronavírus. Ele fez essa fala dizendo que não são as empresas que vão enfrentar o coronavírus, não é o individualismo, o narcisismo, o egoísmo, mas sim o Estado em sua pluralidade. Eu acho que a construção da frase foi uma construção realmente infeliz, mas foi isso que ele quis dizer. Ele diz que o coronavírus nos fez despertar para um regime de solidariedade que deve existir no Estado, um regime de solidariedade que deve fortalecer o SUS, que quando a gente não escolhe determinada pessoa para ser vacinada individualmente, um cara porque é rico, porque tem dinheiro, vai comprar vacina, mas sim o Estado vai determinar nas políticas públicas a ordem que deve prevalecer, de acordo com as pesquisas, tudo isso bancado pelo SUS, bancado por uma política federal, foi isso que ele quis dizer. Dentro desse contexto. Entretanto, as pessoas maquiavélicas, que gostam de fake news, que gostam das coisas tortas, que fazem uma leitura torta do mundo, pegam a frase que já foi infeliz e transformam ela em algo pior. Ok, desculpa, Desirê, eu tinha prometido devolver para você, mas eu achei oportuno fazer essa pergunta para o Fabrício. A forma que ele falou, aí eu estou falando do português, não o que ele gostaria de ter dito. Ele enfatizou o ainda bem. Não sei se vocês perceberam. Para ser aqui bem justo, né? E o fato bem jornalístico. Ainda bem que o monstro do coronavírus veio para demonstrar a necessidade do Estado, né? Um trecho da fala dele, Desirê.
não dá para defender o Lula nessa circunstância, pelo amor de Deus. O que ele falou realmente é um absurdo. É um absurdo. Como é que eu vou comemorar uma desgraça para depois dizer que alguém foi beneficiado com isso, ou que existe uma estrutura? Nossa, eu vou comemorar então que eu pago o seguro do meu carro para poder comemorar que ele foi roubado? Que absurdo! Eu estou falando uma coisa simples, mas a gente tem que entrar em contato com a realidade. O que aconteceu foi que milhões de pessoas morreram. Não tem como a gente querer aliviar para o Lula, para ele elogiar o vírus ou a natureza que seja, ou eu até achei errado, tinha decorado que era Deus, mas eu errei, de fato, eu trouxe para vocês para mostrar que ele estava realmente comemorando. Mas o que a gente vê aqui é um absurdo, é comemorar uma desgraça simplesmente porque quem está no poder é um opositor dele, e dizer que o Estado que deveria providenciar todas as coisas é o Estado que vai resolver. Alto lá, que falta de respeito. Se existe uma fala que desrespeita completamente as vítimas do coronavírus, a maior fala que desrespeita é a fala do Lula. Qualquer tipo de ato que o Bolsonaro possa ter feito, de ficar sem máscara, de encontrar pessoas nos aeroportos, nas ruas, que venham aclamá-lo, isso traz alegria, traz esperança, mas ele não desrespeitou as pessoas que tinham morrido. Agora, uma fala dessa do Lula desrespeita toda a população que ficou desempregada, desrespeita as pessoas que morreram, a família desses entes lutada. Então, a gente começa a perceber que a oposição, ela não está preocupada verdadeiramente com a verdade, com a saúde, com a solução, com vacinas, não. Tudo é narrativa, independentemente do que esteja posto. O propósito é incriminar ou desprestigiar o que o Bolsonaro esteja fazendo para poder aproveitar de uma desgraça, que é o que está acontecendo no país e no mundo, para poder puxar o tapete e dizer que ele está fazendo coisas erradas, sendo que tanto o presidente Bolsonaro como toda a equipe do governo federal e estadual estão fazendo o que podem para recuperar o que é possível com relação à saúde e às vidas das pessoas. Então, por gentileza, tenham mais respeito. E, Fabrício, mesmo que seja Lula uma pessoa que você goste, saiba reconhecer que ele falou uma coisa muito errada e que não tem como defender. Jean Lopes. Bem, vamos tentar voltar o debate para o mundo dos adultos. A parte do Twitter, da lacração do Twitter, vamos deixar para trás. O Lula falou o seguinte: ainda bem que o monstro do coronavírus veio para matar mais de 450 mil brasileiros até o momento, Lula. Veio para matar milhões de pessoas pelo mundo, Lula. E você diz que ainda bem. Mas você sabe por que você diz ainda bem? Porque você sabe que há oposição, que a esquerda brasileira iria aproveitar ao máximo a chegada desse mal terrível, que saiu também de um país onde o governo é comunista, para tentar voltar ao poder e continuar os desmandos, os roubos, as corrupções e tudo que você fez durante 16 anos comandando o país. Porque mesmo nos governos da Dilma Rousseff, quem comandava era você, Lula. Você desrespeitou, até o momento, cerca de 450 mil famílias brasileiras que choram pelas pessoas que morreram. Eu fiz uma frase de ironia aqui, e tem certas pessoas que estão acostumadas à infantilização do debate, né? A ironia é uma figura de linguagem que está morrendo no Brasil, e eu fui chamado de todos os nomes possíveis: preconceituoso, ateofóbico, que eu nunca tinha ouvido essa palavra, e tantas outras. O Lula falou que ainda bem que esse vírus chegou para matar milhares de pessoas e para que o Estado oprima o povo brasileiro, foi o real sentido que ele disse, né, para mostrar a força do Estado, e só o comunismo quer usar a força do Estado para dominar, oprimir e suprimir liberdades individuais, foi o que o Lula comemorou. E aí houve mais ou menos 5 minutos de relativação, de amenização pelo que você falou, Lula. Porque a esquerda brasileira, a oposição brasileira, estão adorando a chegada da Covid-19. Só assim eles têm uma pequena oportunidade de voltar ao poder para continuar a fazer tudo que fez. E o Lula quer o que todos os comunistas, os socialistas querem: o Estado oprimindo o povo brasileiro e cerceando esse povo de ter liberdade e de ter as liberdades mais fundamentais que um ser humano precisa ter. 3201-7720, o ouvinte, internauta, né, o telespectador participam conosco. Se essa fala fosse do Bolsonaro, vocês iam sair em defesa dele. O Francisco
do Jardim Europa. Você sairia em defesa dele caso Bolsonaro tivesse falado isso, Jean? Claro que não, obviamente que não. E foi eu que fiz uma ironia em cima do que ele falou, e vou repetir agora com mais calma. A qualquer pessoa que crer em Deus, a qualquer um que é cristão, a crença em Deus, a fé pela religião cristã, a fé pelo Cristo, não está em palavras. Palavras qualquer um pode dizer, está nos atos. E para mim, os atos praticados pelo ex-presidente Lula não condizem com o homem cristão. Inclusive, financiando, através do governo brasileiro, do dinheiro do BNDES, de um banco de fomento brasileiro, ditaduras que não são cristãs, até de outras religiões, que mataram e oprimiram milhares e milhares de pessoas durante 2 décadas. Ok. Né? Muammar Gaddafi é um deles, lá na Líbia. O Nicolás cotidianamente Maduro, anticristãos. Então, quem tem atos cotidianamente anticristãos é o digníssimo presidente, que fala que deveria matar a Petralhada, que deveria matar o Fernando Henrique Cardoso, que é contundentemente e cotidianamente homofóbico, que fala que se alguém comprar um apartamento do lado de um casal homoafetivo, esse apartamento vai desvalorizar, que fala que é melhor ter um filho ladrão do que um filho gay. Quem tem atos cotidianamente anticristãos, anti-solidariedade, anti-generosidade é o digníssimo presidente da República. E eu acho que vale a pena lembrar que o último caso de censura no nosso Brasil, de violência, de tortura, de perseguição, foi a ditadura militar brasileira. E o que nós não queremos é ditadura. O que nós queremos é democracia. E para finalizar, Jean, ironia, brincadeira são as principais formas onde o machismo, o racismo, a homofobia se disfarçam. É por meio de ironia, é por meio de brincadeira que algumas pessoas mantêm os seus status de privilégio. É na ironia, é na brincadeira que se é machista, que se é racista, que se é preconceituoso contra ateus. O Jean falou que o microfone dele estava desligado, ele vai tomar um café, daqui a pouco ele volta. Palavras dele, daqui a pouquinho, Jean Lopes. Desirê Penalba. Bom, é óbvio, se o Bolsonaro tivesse dito as palavras que o Lula falou com respeito a essa questão de ter agradecido a natureza por ter criado o vírus, eu iria condená-lo, como de fato, em várias desses pronunciamentos que o Bolsonaro fala sem pensar, eu não concordo. Mas essa é a questão. O Bolsonaro não diria uma coisa dessas. Ele pode fazer uma piada, ele pode fazer graça e depois ele abraça as pessoas que ele estava zoando. Isso é uma coisa normal e tudo bem, entendeu? Esse politicamente correto faz as pessoas, inclusive, nem se sentirem mais confortáveis para poder brincar com o outro, com as características físicas que as outras pessoas têm. E acaba que as pessoas se ofendem muito facilmente. É o chamado mimimi, que faz as pessoas se ofenderem, perderem a amizade e se levarem tão em alta conta que, no fundo, o que está na nossa aparência um dia vai acabar, nós vamos morrer. É importante a gente lembrar disso. O que vai ficar é a nossa alma, as nossas boas ações. E é muito engraçado falar disso, porque quando eu percebo a tentativa de dizer, porque se o Bolsonaro estivesse falando alguma coisa, você iria elogiá-lo de qualquer forma. Não, e essa é a nossa diferença. Eu vejo a posição do Bolsonaro, o que eu observo nele é que ele é o presidente adequado para as nossas circunstâncias. Eu não o acho santo, maravilhoso, imaculado. O que a gente percebe é que muitas vezes a esquerda faz isso com os seus representantes, faz isso com os seus ideólogos, como, por exemplo, quando vai falar de Marx, quando vai falar da Escola de Frankfurt, quando vai falar de todos os contratualistas que o Fabrício gosta muito de trazer, são pessoas que trouxeram ideologias que não fizeram bem de forma alguma. Eram pessoas, como seres humanos, péssimos amigos, pessoas difíceis de conviver, tanto que até no próprio velório do Marx, quem é que foi lá? Todo mundo que procura na sua biografia percebe que era uma pessoa que deixou filhos que não reconheceu, e, enfim, uma história triste, uma pessoa que não era uma pessoa agradável mesmo, para poder dizer que merecia todo esse endeusamento que as pessoas fazem quando vão se referir a ele. E diferentemente, nós não. Nós temos um único Deus, ele é Jesus Cristo. E quando a gente percebe essa santidade, o contraste com todos os outros seres humanos fica muito maior e a gente entende a humanidade das pessoas. E, obviamente, a gente critica quando tem que criticar. Mas Deus, só um.
Então a gente não se mistura com isso e, obviamente, entende que quando a gente defende o Bolsonaro é pela posição dele como presidente e exatamente para que não volte o PT, para que não volte essa esquerda que institucionaliza a corrupção no poder. Ok, Jean Lopes está de volta, por gentileza, Jean. Só para esclarecer agora, né, como mediador, e eu vou dar minha opinião e meu parecer aqui. Talvez o Jean tenha errado, né, em dizer que o Lula é ateu. Não sei se ele é ateu ou cristão. Se ele se declara cristão, tudo bem, é um direito dele. O que o Jean disse de maneira muito clara é que o Lula era ateu. Eu não vi aqui, sinceramente, um preconceito dele para com os ateus. Ele só citou um fato. E, pelo jeito, não sei, sinceramente, não sei se o Lula é ateu ou cristão. Então, não houve, da parte do Jean, na minha modestíssima opinião, nenhum ato de preconceito. Mas vamos registrar as participações aqui dos internautas? Eu fui ali tomar um café, porque o debate foi para o Jardim de Infância, para o Politicamente Correto, e desse tipo de debate eu não participo. Debate com politicamente correto, com esse negócio de lacração de Twitter, de Facebook, de Instagram, com homofobia, machismo, esse tipo de coisa aí que virou chavão para intimidar as pessoas, para encantoar as pessoas no debate público, eu não participo e ponto final. Ninguém vai me fazer participar desse tipo de debate. Então eu fui tomar um café aqui para eu ganharia mais meu tempo. O que eu quero dizer, eu vou dizer novamente. Eu tenho um texto, qualquer dia desse eu posso até disponibilizar, eu escrevo crônicas, em que eu faço uma crítica à pobreza intelectual que o nosso Brasil está se tornando a cada dia. E isso é muito decorrente da forma como as universidades atuaram nos últimos 20 anos, né, com cada vez um ensino mais precário, ruim, onde as pessoas não têm interpretação de texto, e questões como ironia, deboche, malícia, ou seja, palavras que fazem parte das figuras de linguagem e que os grandes escritores, os grandes poetas, metáfora também, né, os grandes poetas, através dos tempos, escreviam textos riquíssimos usando esse tipo de recurso. Hoje em dia não é entendido mais. Eu vou repetir, eu fiz uma ironia sobre o Lula. Eu fiz uma ironia porque o Lula, o comportamento dele não é o comportamento de um cristão. Eu sou cristão e sou falho, porque eu sou humano. Mas eu tento todos os dias ter um comportamento próximo da perfeição do que é ser cristão, do que Jesus Cristo nos ensinou. Estou longe de alcançar isso, mas luto por isso. Eu vou convidar a você, telespectador, a pesquisar novamente o Google e ver quem fez piada sobre homossexuais há uns anos atrás, dizendo que Pelotas, e aí eu vou pedir perdão pela palavra, mas eu vou falar literalmente, o senhor Lula, ao microfone, falou o seguinte, rindo, dando gargalhada, Pelotas é exportador de viados. Se quiser, eu requisito o vídeo aqui e coloco de novo para todo mundo assistir. Já, é nesse Mas caso... aí é eu que sou preconceituoso. É eu, através de um discurso pobre, de um discurso politicamente correto, de jardim de infância, me torno um ser preconceituoso. Ok, deixa eu passar para o Fabrício. As pessoas deveriam conhecer a minha vida pessoal, com quem eu convivo, com quem eu me relaciono, para poder me acusar de algo que eu não sou. Okay. Repito, quem falou e teve um enorme preconceito contra os homossexuais foi o Lula, que o Fabrício está defendendo de forma veemente aqui hoje. Fabrício, dá para relativizar essa frase do Lula aí, especificamente? Você que eu sei, é um defensor aí das minorias, de diversos direitos. Dá para relativizar? Dá para tentar explicar o que ele queria dizer também em relação a isso, Fabrício? Olha só, nós não temos nenhum problema, Rafael, em reconhecer que o racismo, o machismo e a homofobia são estruturais no nosso país e que todos nós estamos enlaçados no machismo, na homofobia e no racismo, inclusive o Lula e inclusive o Bolsonaro. Todos nós estamos. Agora, alguns são capazes de reconhecer que são homofóbicos, racistas e machistas e que tentam mudar a sua postura. Dentre esses alguns, não estão o Bolsonaro. Bolsonaro fala que a sua filha deriva de uma fraquejada. Os outros filhos não. São fortes, não são fraquejadas. Isso não é mimimi.
Isso é algo sério. As pessoas são vítimas do racismo no Brasil. Gays são expulsos de casa, adolescentes ficam desesperados nas ruas de Goiânia, e eu sou procurado às vezes, procurando casas, porque são expulsos de casas por homofobia. Travestis apanham na rua apenas por estar andando livremente da forma que são. Casais gays dão um selinho e apanham nas ruas apenas por serem quem são. Mulheres são mortas pelos seus maridos porque terminam os relacionamentos, e esses maridos machistas não são capazes de ressignificar a sua dor, não são criados para isso. Enfim, isso não é mimimi, isso é fato, isso é um fato da vida real. Em relação à ironia, sim, eu sou capaz de interpretar a ironia. Entretanto, muitas pessoas se escondem por trás da ironia, por trás da brincadeira, para manter os seus lugares de privilégios. Os seus lugares de privilégios é o lugar de dizer essa própria ironia e essa própria brincadeira. Por exemplo, utilizar o termo viado para dizer que alguém é menor, alguém é inferior, para dizer que é vergonhoso, que é sujo, que é pequeno. É pegar uma condição humana de alguém que é gay ou que é viado e pegar essa condição e transformar num sinônimo de algo que é feio, que é sujo, que é vergonhoso. Eu repudio, e todos nós repudiamos, a fala do Lula nesse caso específico. Realmente foi Eu também absurdo repudio a fala do Lula. O Lula, para mim, com as pessoas se eu sentiram repudio ofendidas. a fala do Lula. O Lula, para mim, não é um mito. O Lula é cheio de erros, é um ser humano cheio de erros, ele não é um mito. Agora, outras pessoas tentam transformar outros personagens mais cheios de erro ainda em mitos. Rafael, eu só quero reiterar, e a minha última fala nesse assunto, é que eu estou disposto a continuar no debate público, tentar debater e chegar aos melhores argumentos dentro das coisas importantes. Eu não vou participar de debate politicamente correto, dessas rotulações, em qualquer coisa que a gente fala, a gente é chamado de preconceituoso, de machista, de homofóbico, de ateofóbico e de tantos fóbicos que tem por aí. Porque as pessoas primeiro deveriam me conhecer e conhecer minha vida pessoal, e com quem eu me relaciono, e como eu ajo, para depois me chamar de qualquer coisa nesse sentido. Né? Eu não sou nada disso que foi colocado. Segundo, esse tipo de debate, a qual participam gente como Jean Willis, gente como Felipe Neto, Menino Foca, e gente que usa esse tipo de assunto para poder ganhar espaço público, ganhar like na internet, né? Angariar simpatias, eu não participo. Eu quero participar de um nível mais alto, eu quero alcançar um nível mais alto. Eu tenho Twitter e dificilmente eu publico alguma coisa, porque eu não tenho paciência para esse tipo de debate. Então, o dia que for debater o que foi debatido hoje aqui, eu peço, por favor, Rafael, que o senhor não me convide. Eu peço, por favor, que o senhor não me convide, coloque outro para debater esse tipo de assunto com o Fabrício. Mas se o senhor for escalado... Quem trouxe o debate, colocando os ateus abaixo dos cristãos e dizendo que é moralmente ruim o Lula ser ateu, quem ou querendo inferir alguma coisa, Fabrício, eu não falei nada disso, foi você que trouxe. Eu não falei nada disso. Não age com a falta de verdade. Eu apenas falei que o Lula não citaria Deus porque ele não é cristão, ele é ateu. E eu falei isso numa ironia, num deboche, porque o comportamento dele não é o de um cristão. Foi só isso que eu falei. Tudo isso aí que você está dizendo foi você que, no seu preconceito, imaginou. Eu não falei isso. Ok, Desirê Penalba, para a gente encerrar o jornal, Desirê. Bom, eu acho que é importante trazer aqui uma reflexão que, inclusive, eu sempre falo que minha maior discussão com o Fabrício, quando eu falo nós, cristãos, é porque a gente acredita que o direito é natural, que Deus criou a natureza e Deus criou leis que são divinas e a gente deve respeitá-las. E aí, a tentativa desses contratualistas, que é uma visão que eu percebo que o Fabrício tem, é de achar que não, as relações humanas, elas são realizadas por contrato. Então, assim como a Constituição ou qualquer outro tipo de lei, para tornar as coisas certas ou erradas, é a partir de lei que se faz. E na verdade, esse é o ponto que a gente precisa entender. Por mais que a pessoa perceba e entenda a boa intenção da vinda de Deus nessa terra, as leis que ele trouxe, os mandamentos, são imutáveis e não tem por que a gente não entender que é pecado o que é pecado. Por mais que Jesus, inclusive, tenha ensinado a amar o pecador, o pecado não deixa de ser pecado. E é exatamente isso que eu quero deixar para vocês nesse momento. Muitas pessoas, elas querem
na tentativa de se sentirem mais aceitas, elas querem mudar, inclusive, as leis de Deus, fazendo com que as pessoas passem a achar que não é pecado aquilo que é. Mas, de todo o coração, o respeito, o amor para o pecador é capaz de transformar todas as coisas e fazer com que os pecadores, inclusive, se sintam amados e aceitos e que possam reconhecer o que é pecado, mas que possam se sentir aceitos e amados por Deus. Agradeço a oportunidade mais uma vez. Obrigado. E uma boa tarde para todos. Obrigado. Pois não, Jean? Não, rapidamente. Primeiro eu quero pedir desculpas ao nosso ouvinte, ao nosso telespectador, pela pobreza do debate de hoje. A única pessoa que se salvou aqui com a sua inteligência, com a sua capacidade, foi justamente a Desirê. Ela é, como sempre, muito profunda e muito rica nos seus argumentos, e ela nos salvou hoje. E eu, inclusive, que perdi uma aposta por causa desse debate pobre, eu perdi meu almoço, porque o Rafael disse que se eu não brigasse hoje aqui, não debatesse, que eu não ficasse irritado, exaltado, ele me pagaria o almoço. Infelizmente, eu perdi a aposta. Muito bem. Ô, Fabrício Rosa, muito obrigado. Só para dizer o seguinte, aqui no nosso programa, o Fabrício participa também várias vezes no TBC Debate, de uma maneira muito honesta, né? De uma maneira muito justa, e nos ajuda aqui. No nosso programa eu digo sempre que brigam as ideias e jamais as pessoas. Então, por gentileza, não vamos levar para uma questão pessoal, né? Vamos levar para o campo ideológico. Esse é o objetivo do jornal. E o Fabrício citou também que é uma concessão pública e que a gente não pode trazer A ou B. Todos os dias aqui, e o nosso WhatsApp está documentado, né? Telespectadores, ouvintes, alguns pedem para tirar do jornal Martiniano, estão pedindo para tirar do jornal o Fabrício, alguns o Jean, outros a Desirê. Ou seja, a gente tem que conviver e sermos tolerantes, porque senão amanhã a gente não vai conseguir dar a nossa opinião, a gente não vai conseguir ser livres aqui. Que o telespectador tire as suas próprias conclusões. Então a concessão pública, Fabrício, ela é feita justamente para a diversidade, né? Você tem opiniões de defesa da minoria e você é respeitado e você sempre teve o espaço. A Desirê é mulher, né? Vai ser respeitada também. O Jean é conservador e ele deve ser respeitado. Fabrício? Bem, eu absolutamente concordo. Eu acho que, em nome da tolerância, nós precisamos saber que existem várias pessoas de religião de matriz africana que têm um Deus muito diferente desse que você crê, Desirê. Existem pessoas muçulmanas no Brasil, existem pessoas judias no Brasil. O que a gente precisa lutar é pela laicidade estatal. O Estado não tem que colonizar e nem que cristianizar ninguém. Isso é uma função das igrejas e não é uma função do Estado. Aquele que não crê no Deus que você crê ou que não confessa a religião que você confessa não é um pecador e nem é um pecaminoso. E é isso, eu espero que a gente tenha tolerância nos nossos debates, mas algumas pessoas precisam compreender os seus lugares de privilégios. É importante a gente mostrar a dor daqueles que sofrem e por que essas pessoas sofrem. Ok, obrigado aos nossos debatedores, obrigado a essa audiência que cresce de maneira assustadora. Eu vou tentar responder, depois do jornal, as dezenas e centenas de mensagens que nos chegaram via WhatsApp. Infelizmente, não deu tempo. Parabéns, Rafael. Boa colocação no final do jornal. É a Márcia, esse é o nosso objetivo. É um jornal forte, real, né? Que a gente faz aqui para o nosso público. Muito obrigado pela audiência extraordinária que cresce a cada dia. Michele Buzon. Tá certo, uma ótima tarde para vocês aí, um ótimo fim de semana, né?